E aí pessoal, beleza? Meu nome é Salatiel Júnior e hoje eu vou falar sobre milagres e curas sobrenaturais, né? Esse vídeo na verdade foi uma sugestão de um usuário, eu recebo sugestões praticamente quase todos os dias e essa foi uma sugestão que eu achei interessante, eu já estava pensando em falar a respeito e hoje eu vou abordar esse tema aí que muitas pessoas ainda têm dúvida, ou uns acreditam, outros não acreditam. Antes de falar de curas, de milagres, vamos para a Bíblia. Aqui no nosso país a maioria são cristãos e eles gostam de alegar que Jesus fez milagres, fez sinais. Então eu enumerei 15 milagres, 15 curas que Jesus fez. Vocês estão vendo aí, ó. Transformação de água em vinho. Jesus curou à distância o filho do oficial. Jesus curou aí paralítico. Ó, você pode ver o 3 e o 4 aí, o paralítico de Betseda, outro paralítico. Jesus curou uma pessoa que tinha a mão atrofiada, ressequida. Jesus, número 6, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vocês estão vendo aí que todas as descrições eu coloquei no cantinho a passagem bíblica, né? Jesus acalma a tempestade. Jesus ressuscita 3 pessoas. Muita gente acha que Jesus ressuscitou só Lázaro, né? Mentira, a Bíblia relata que ele ressuscitou 3 pessoas. Jesus também curou o cego, curou 2 cegos. Aí no 10º tem a multiplicação de pães e peixes, que todo mundo conhece. Em 11º, Jesus andou sobre águas. Também depois, né, em 12º, tem a multiplicação de pães, cura de um cego. E, né, em 14º, provavelmente dito, a ressurreição de Lázaro, a mais famosa. Em 15º, a cura do cego Bartimeu. Bom, existem mais milagres, mais coisas que Jesus fez. Eu enumerei essas 15 que eu achei as mais fantásticas, né, as mais proeminentes. Por que eu estou mostrando isso, né? Porque antes de falar em sinais e milagres, nós primeiro devemos saber o que foi que Jesus fez, né? Então esses são alguns dos feitos fantásticos dele. Mas talvez você deva estar se perguntando, mas tudo bem, né? Jesus fez, Jesus era o cara, Jesus, ele tinha o poder, ele era filho de Deus, etc e tal. Naquela época ele tinha todo o amparo sobrenatural, e por aí vai. Hoje é diferente, hoje, né? Hoje não é bem assim. Para aqueles que acham que isso era só uma coisa do passado, que hoje em dia não tem mais nada a ver, vamos voltar para a Bíblia. Em João 14,12 diz o seguinte, ó, isso é Jesus falando. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Bom, o que ele vai fazer com o Pai dele, ninguém sabe, ninguém viu até hoje, né? Jesus simplesmente caiu fora, está lá com Deus. Agora, o que ele está fazendo lá? Assistindo Faustão? Comendo pipoca? Vai saber, né? Mas isso não é o caso agora, que Jesus foi fazer. A questão é o seguinte, ele deixou bem claro, se você ler o contexto, se você ler esse versículo, ele deixou bem claro que todo aquele que crer nele também fará as obras que ele faz. E se você ainda tem dúvida, a palavra obra, de acordo com o dicionário, vocês estão vendo aí, a palavra obra significa aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação. Ou seja, Jesus está falando de atitude, de ação, de prática. Ele não está dizendo que fará as obras que eu faço. Que obras são essas? São obras espirituais, são fumacinhas, são pensamentos. Não, ele está falando de prática, de atitude, de pôr a mão na massa, como nós brasileiros gostamos de falar. E quais foram essas obras? Obras, como eu já apresentei agora, obviamente são essas que a própria Bíblia diz, né? Essas são as obras que Jesus disse, ó, transformar água em vinho, curar uma pessoa à distância, curar paralítico, ressuscitar pessoas, andar sobre água, multiplicar pães. Bom, e por aí vai, né? Eu já apresentei esses milagres. E para complementar isso, ou seja, para deixar ainda mais complicado, Jesus ainda tem a ousadia de dizer: as fará maiores do que essas. Então, se você já achou fantástico esses milagres, né? Esses feitos de Jesus, ele ainda disse que todo aquele que crer nele, né, vocês estão vendo aí o versículo, ó, todo aquele que crê em mim, ou seja, todo aquele que acredita, que segue a minha doutrina, que é meu discípulo, né, todo aquele que crê também fará as mesmas coisas que ele fez. Perceba que Jesus nunca fez acepção nesse sentido, ele nunca fez acepção só o sacerdote, só o pastor, só o líder. Não, ele está falando que todo aquele que crê. Então qualquer pessoa que acreditar nele, hipoteticamente, faria as mesmas obras. E também faria maior, né? Não é só fazer essas obras. Então, se você acha isso fantástico, ainda fazer mais ainda. Bom, tudo isso é muito bonitinho, tudo isso é muito legal, muito fantástico, se fosse verdade, né? Porque ao olhar para o mundo real,
né? Ao observar o mundo, ao andar pelas ruas, ao visitar pessoas, ao viver essa vida, qualquer pessoa pode dizer, puxa, Sala, aí você pegou pesado, né? Eu não peguei pesado, é o que a Bíblia diz. Eu pergunto para você, quantas vezes você viu alguém sendo ressuscitado? Quantas pessoas você viu andando sobre as águas? Quantas vezes você viu uma pessoa com um membro amputado ser restaurado? Eu poderia dizer sem sombra de dúvida e sem medo algum que nenhuma pessoa jamais fez nenhum desses 15 milagres que eu demonstrei aqui, ó, nenhum. Ninguém consegue fazer isso. E se consegue, por favor, se alguém conhece ou já ouviu falar de alguém que faça esses milagres, esses 15 que eu estou demonstrando, por favor, apresente para nós aí. Mostra aí para a população, mostra para todos, porque esse cara realmente é fantástico, né? Esse cara ele vai revolucionar o mundo. Porque imagine a quantidade de hospitais que serão fechados, imagine a quantidade de doentes que vão ser salvos, mas isso não acontece, né? Quando você para pensar, você fala, puxa, aí... complica, né? Em vista do que a Bíblia diz e a realidade, porque nós não vemos esses milagres hoje em dia, bom, pelo menos eu nunca vi ninguém andando sobre as águas, né? Exceto a Chris Angel. Eu enumerei os possíveis motivos para que os milagres não aconteçam. O primeiro é o seguinte, os cristãos não acreditam em Jesus, só vão à igreja. Então é o que é mais comum, né? Nós vemos aí muita gente indo para a igreja, rezando, lendo alguns versículos lá, só que no fundo, ninguém acredita. Por isso, se ninguém acredita, ninguém faz as obras que Jesus fez. Essa é uma das hipóteses. A segunda é, eles até acreditam, mas nunca o suficiente. Bom, essa é... eu já ouvi tantas vezes na minha vida isso. Aquele velho fator, mas por que não cura tal? Aí a pessoa vem com aquele velho discurso. Eu não tenho fé o suficiente. Minha fé é como um grão de mostarda, ele ainda não se desenvolveu. Faz 15 anos que eu estou na igreja e eu ainda não tenho uma fé para curar. Não, isso aí é só para quem tem uma, né? Só para aquelas pessoas que são selecionadas, que têm uma fé, né? Ou seja, que não existem, né? Porque ninguém tem essa fé. Então essa é a segunda hipótese porque não tem pessoas que fazem milagres, né? As pessoas, elas têm uma fé, mas essa fé nunca é suficiente para mover uma palha. A terceira hipótese é, não existe ninguém no planeta que tenha essa fé ultra mega power capaz de ressuscitar mortos e curar amputados. Ou seja, isso é uma utopia. Como eu disse anteriormente, é uma utopia, né? As pessoas têm fé, mas nunca vão alcançar essa fé que Jesus queria, né? E a quarta hipótese, e na minha opinião a mais provável, é a seguinte. Nunca existiu cristãos verdadeiros como Jesus sugeriu na Bíblia. Tudo isso não passa de um conto, uma lenda primitiva que nada mais é do que uma mentira. Então, se não acontece nada disso, se ninguém ressuscita morte, se ninguém cura a distância, se ninguém faz nada disso, ninguém consegue nem fazer as obras que Jesus fez, quanto mais as maiores, é mais provável que tudo isso seja uma mentira, que seja uma balela. Se você tem alguma sugestão do porquê não existem mais milagres e por que ninguém faz igual a Jesus, sinta-se à vontade para comentar aí no vídeo, para ajudar a complementar a minha ideia. O que eu vejo é que muitas pessoas querem fugir de certos fatos na vida, de certas coisas que são praticamente inevitáveis. São eles. Pessoas morrem todos os dias por doenças e nenhuma delas ressuscitou. Isso é fato. A Bíblia diz lá que Jesus ressuscitou Lázaro, que ressuscitou defunto. Tem todo aquele contexto lá que ele se emocionou e trouxe as pessoas de volta. Engraçado que ele trouxe de volta para morrer de novo, né? Mas tudo bem. Só que isso a gente não vê nos dias de hoje. Outro fato. Quando a situação complica, é para o hospital e para os médicos que recorremos. É interessante observar isso porque numa cidade, quando uma igreja ou outra fecha ou eles mudam de cidade, né? Recentemente a Renascer fechou 70% dos templos. Você não vê uma moção, você não vê nenhuma repercussão muito grande na cidade, pessoas revoltadas, brigando, discutindo, saindo de jornais, você não vê isso. Você vê lá alguns anúncios, algumas pessoas envolvidas ali no meio, elas ficam meio chateadas e tal, mas nada mais do que isso. Agora, feche um hospital numa cidade. Aqui na minha cidade teve um exemplo parecido com isso. O hospital ficou fechado por um tempo, deu maior bafafá, as pessoas revoltadas, as pessoas bravas, com razão, porque uma cidade sem hospital realmente é complicado. As pessoas precisam de atendimento médico, elas necessitam disso. E é nesse momento que nós vemos realmente que as pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam em nada daquilo. Quando a coisa complica, eles vão correndo para o hospital. É nesse momento que eles demonstram sua verdadeira crença. Um outro fato que as pessoas negam, amputados não têm cura. Não adianta, o braço não vai nascer de novo, a perna não vai nascer de novo, isso é um fato, não adianta.
Até que venha um cristão aí e consiga fazer isso, alguém com superpoderes aí, isso é fato. Membros amputados não voltam. Nós não somos como a lagartixa, né? Que você corta o rabinho dela, nasce de novo. Infelizmente, o ser humano não tem essa habilidade. O mais óbvio, e talvez você deva estar dizendo, pô, o mais idiota de todos é: mortos continuam mortos. Morto, morreu, acabou, não tem jeito, não volta. Os mortos não ressuscitam, morreu, não tem mais volta. Até hoje nenhum morto voltou para contar como é que é a história. E um outro fato é: a ciência tem evoluído e tem salvado muitas vidas. A ciência também tem matado algumas vidas também, o pessoal argumenta a questão de guerra e tal. Mas, em contrapartida, a ciência tem evoluído bastante também, principalmente na parte de medicina. Muitas doenças que nós tínhamos no passado, hoje, graças à medicina, graças a remédios, medicamentos, estudos, pesquisas, claro que ainda tem muito ainda a se descobrir. Então, esses são fatos que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar. Muitas pessoas querem fugir, querem acreditar em algo sobrenatural, querem acreditar em outros meios. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Não que eu particularmente goste disso, falo, nossa, eu adoro que isso seja verdade. Não, eu particularmente gostaria que tivesse todos esses sinais, esses milagres, gostaria que tivesse pessoas fazendo essas maravilhas, essas coisas que Jesus fez. Aí, puxa vida, se existisse alguém com esse poder, seria maravilhoso para a sociedade, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu não posso fugir da realidade, eu não posso viver uma fantasia. A vida não é uma fantasia, a vida é o dia a dia, a realidade. Como eu apresentei, os fatos estão aí, não adianta fugir disso. Eu não vou passar minha vida fugindo disso, e eu acho que você também. É muita desonestidade sua querer fugir desses fatores, que são a verdade. Tá aí para qualquer um ver. E para concluir essa minha ideia, muitas pessoas falam, mas tem pessoas que foram na igreja e foram curadas, algumas tal. Até hoje, não houve nenhuma comprovação científica de cura por obras sobrenaturais. O que ocorre comumente nas igrejas é o que nós chamamos de efeito placebo. O que é o efeito placebo? Uma definição muito legal que eu encontrei na internet sobre o efeito placebo é a seguinte: o dicionário médico Hooper cita o placebo como o nome dado a qualquer medicamento administrado mais para agradar do que beneficiar o paciente. Ou seja, é aquele medicamento de mentirinha. Então o médico coloca lá açúcar no comprimido e fala pro paciente que aquilo vai curar a dor de cabeça dele, que vai curar seja lá o que for. Na época que eu estudava colegial, meu professor disse que deu aqueles confete, pegou os confetes vermelhos, porque o vermelho tem essa associação de ser forte, e ele dava esses confetes para a avó dele, dizendo que ia curar a dor de cabeça, e realmente curava a dor de cabeça. Então o efeito placebo é isso, é a crença de que aquilo vai curar ela. E a pessoa realmente é curada, né? Claro que essa cura tem um limite, né? Não é para tudo. Você não vai curar um membro amputado comendo confete, né? E o que acontece nas igrejas basicamente é isso. Então a pessoa está lá com alguma doença, alguma coisa, e ela acredita que a oração do líder, que a imposição de mão, que é beber a água santa, que ao jogar o olhinho, seja lá o que for, ela acredita que aquilo vai trazer uma espécie de cura. Eu não diria numa grande proporção, mas muitas pessoas são curadas sim, eu não tenho dúvida disso. E não é só no cristianismo, em outras religiões também, no budismo, no Islã, bom, por aí vai. Todas as religiões têm lá as suas pessoas curadas. Mas essas curas nada mais são do que efeito placebo. Quando você entra propriamente dito no contexto, quando você entra realmente no que a crença dela afirma, ou seja, transformar água em vinho, curar alguém à distância, ressuscitar mortos, curar cego, acalmar a tempestade, quando entra realmente nesses sinais, nesses milagres, aí complica, né? Então as pessoas, infelizmente as pessoas gostam de ser enganadas, elas gostam de, tive uma dor de barriga, fui curado. Então as pessoas se contentam com isso, ninguém vai a fundo pesquisar e elas se contentam com o efeito placebo, né? Eu espero que tenha dado para compreender um pouco dessa questão dos sinais e milagres. Eu tentei ser o mais breve possível, mas é complicado porque engloba muitos fatores, né? Eu sempre gosto de citar a Bíblia, eu sempre gosto de citar as fontes. Eu não fico no meu achômetro, eu sempre procuro usar fontes aí para as pessoas terem um compreendimento correto daquilo que eu penso. Tá ok, pessoal? O vídeo de hoje foi sobre isso. Eu agradeço a todos. Eu agradeço o pessoal que está me adicionando no Facebook, o pessoal que está comentando meus vídeos, que está divulgando. É aquele mesmo esquema, né? Se você gostou, clique em gostei. Se você quiser divulgar mais o vídeo, favorita ele para que mais pessoas tenham acesso e fiquem conhecendo.
E sintam-se à vontade para comentar, para discutir. Na medida do possível, eu vou estar respondendo as perguntas, mas eu garanto que eu leio todas, mas nem sempre eu consigo responder. Obrigado e até o próximo vídeo.